TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos falar sobre o uso de produtos agrotóxicos no cultivo de alimentos. Converso hoje com o biólogo e professor da Univates, Juarez Ferla, e o agrônomo da Emater, Marcos Schaeffer. Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos. O tema de hoje é de suma importância, sempre atual, porque diz respeito diretamente com a saúde humana e o nosso dia a dia, nossos filhos, enfim. Nós sabemos que o Brasil é o maior consumidor do mundo de produtos agrotóxicos. Só no ano passado, dados que eu encontrei no site oficial, em torno de 500 mil pessoas foram contaminadas com agrotóxicos, que foram tratadas, pelo menos pelo SUS, com doenças decorrentes do uso de agrotóxicos. E também um dado que 36% das amostras de alimentos estão de alguma forma contaminadas por agrotóxicos. Então, no programa de hoje, nós vamos então conversar, falar para o nosso público sobre que mal traz à saúde, o que são esses agrotóxicos, tipos, e se há uma alternativa de uso para o cultivo de alimentos. Então, eu vou pedir ao engenheiro agrônomo Ferla se pode nos dizer, de forma simples, o que são agrotóxicos. Bom, boa noite. Agrotóxicos, na verdade, são produtos químicos que são utilizados para combater pragas, doenças na agricultura e, inclusive, são usados como domes sanitários nas casas das pessoas. A gente precisa lembrar disso também, que não é usado somente na agricultura, que as pessoas dentro das suas casas também usam inseticidas, né, para matar o seu mosquito, para matar barata, né, e que isso muitas vezes causa intoxicações nas casas das pessoas, no seio familiar. Então, agrotóxicos são justamente tóxicos. O nome vem muito bem, foi colocado justamente para chamar muita atenção, agrotóxico. Né? Para chamar atenção justamente para não se intoxicar e ter os cuidados máximos para que isso não acontecesse. Os agrotóxicos eles são divididos em função da sua ação. Eles podem ser herbicidas, no caso, para combater ervas e plantas espontâneas, né, nas culturas. São inseticidas, quando o objetivo é combater insetos, acaricidas, quando são ácaros, ou fungicidas, quando são fungos, doenças, no caso, de uma forma mais geral. Bactericidas, para combater bactericidas mais enfim. específico. E hoje são muito utilizados. Sabe, engenheiro, é interessante que eu ouvi de uma pessoa que ela fazia questão de utilizar um herbicida do que a enxada. Então, professor Ferla, dá para se dizer que hoje há uma cultura do uso do agrotóxico? Na verdade, primeiro, boa noite a todos. Acho que é um tema relevante, é um tema moderno, principalmente porque a sociedade, na verdade, está discutindo toda essa utilização. Mas, principalmente, veja, ele tem, como o engenheiro agrônomo Marcos manifestou, ele tem uma ação sobre determinados organismos. Só que a sua ação, ela muitas vezes ela extrapola
digamos assim, a ação final, ela embarca, ou ela abarca, na verdade, outros organismos, entre eles nós. Então, existe uma questão histórica montada principalmente na metade do século passado, treinando as pessoas para usar esses produtos. Então, as pessoas, nossos avós, na verdade, eles foram treinados, na verdade, para fazer isso. E, de uma maneira geral, os agricultores, hoje, eles não conseguem imaginar o mundo deles sem esses produtos. E isso é problemático, porque é uma questão tecnológica, uma questão de educação. E hoje, a gente vai vendo durante a nossa conversa, existem outras formas, ou outros modelos, outras possibilidades de utilizar, só que nós precisamos capacitar as pessoas para entender esse jeito novo de produzir essa situação. Eu acho que é importante tu colocasse, Gerson, da questão da frequência, ou de números, ou das proporções de indivíduos que têm problemas, que são diagnosticados como intoxicados. Você pode aumentar nessa situação, porque muitas vezes sequer são diagnosticados. Eles passam tão rápido no hospital e tão frequentemente que muitas vezes pode ser uma situação de mal-estar, dor de cabeça, e que muitas vezes isso não está ligado, porque para você conectar ao problema é, na verdade, muito mais complexo, não é tão simples assim e exigiria muito custo, né? Eu acho que outra situação também é a questão do uso, né? E acho que culturas diferentes, elas têm produtos diferentes porque elas têm problemas diferentes. E aí também tem situações que são utilizadas. Mas dentro do histórico recente, o Brasil, como tu colocaste, o Brasil realmente é um dos grandes consumidores. Por quê? Porque nós somos grandes produtores de alimento, commodities. Na verdade, nós somos os grandes responsáveis por alimentar o mundo. Só que o jeito que nós usamos é uma tecnologia ultrapassada para alguns países. Se eu usar o modelo europeu, eles não aceitam determinados produtos que nós produzimos. Por quê? Por causa dos contaminantes. Então, eles cuidam, muitas vezes, uma coisa é a produção para exportação. Outra situação é para o mercado interno ou para o mercado X, Y e tal. E isso, então, significa que grupos mais avançados exigem mais. E as pessoas, muitas vezes, têm a noção de que tudo é assim. Ou tudo é contaminado, tudo é não sei o quê. Qualquer produto dá para usar. Não. Tudo depende do mercado consumidor. Se você for para uma empresa, a empresa, na verdade, vai dizer, olha, isso aqui é para uma coisa, então não pode colocar antibiótico, não pode usar tal produto. Enquanto que, de uma outra forma, o consumidor diferente, há uma certa aceitação de determinadas situações. Olha, professor e engenheiro, a gente sabe que a economia brasileira hoje depende muito do agronegócio. A gente pode ver que um percentual importante do crescimento econômico do país está relacionado com o agronegócio. Principalmente nas novas fronteiras abertas nos estados do Mato Grosso, Goiás. É citado seguidamente Lucas do Rio Verde como um grande centro produtor de soja. Os humanos precisam se alimentar, a população aumenta e as terras cultiváveis são limitadas no planeta. O agrotóxico, ele não existe por nada. Eu estou aqui fazendo essas colocações para fazer um contraponto, porque é necessário, hoje, de alguma forma, o uso de agrotóxico para se atingir a produção de alimentos necessária para a população. Não é uma afirmativa minha, estou dizendo é ou não necessário. Os produtores dizem que sim, que sem esses produtos não poderiam ter essas safras enormes, né? Então, o agrotóxico não seria um mal necessário? Vou dizer isso da seguinte forma. Na verdade, a necessidade do uso dos agrotóxicos ela foi construída. Porque historicamente ela entrou no pós-guerra para desovar, digamos assim, os produtos que eram utilizados na guerra com produtos agrotóxicos, né? Principalmente o mais utilizado foi o DDT, né? Então ele foi trazido para a agricultura para... Bom, não temos onde colocar, vamos colocar na agricultura.
A partir daí, a indústria, quem foi a beneficiada, no caso, entrou nesse processo de buscar novas fórmulas para conseguir resolver, digamos assim, entre aspas, né, os problemas da agricultura. Mas a questão primordial que eu acho nisso é que a sociedade aceitou isso, infelizmente, dessa forma. Ou o nível de educação ou a informação não chegou em tempo suficiente para que a sociedade pudesse dar uma resposta e dizer não, isso nós não queremos e o caminho histórico seria diferente. Né? Com relação à população mundial... Permite, pois não. A produção já me solicitou que nós chegamos ao final do primeiro bloco. Mas há alternativa para produzir alimentos sem agrotóxicos? Pois bem, vamos responder isso depois do intervalo. Voltamos ao programa Entre Linhas. Hoje abordando o tema produtos agrotóxicos. Converso com o professor da Univates, Juarez Ferrala, e o agrônomo da Emater, Marcos Schaefer. Nós encerramos o bloco anterior fazendo um questionamento. A gente sabe que, segundo a opinião dos grandes produtores, os agrotóxicos são absolutamente necessários, repito, segundo eles, para a produção de alimentos em massa, digamos assim, a monocultura. Mas há a possibilidade de se produzir alimentos sem o uso de agrotóxicos? Há uma alternativa? Acho que é importante colocar que a produção de alimento ela é feita pela agricultura familiar. Nós temos o agrobusiness, que são grandes áreas, né? E colocasse por ti antes, né, a questão do grande PIB ou dos valores que, na verdade, nos sobram nesse comércio mundial, através da utilização desse agrobusiness que nós temos e que temos sucesso. Isso, na verdade, é feito para o mercado externo e não para o mercado interno. O mercado interno ele é basicamente produzido por agricultura familiar. Ele é mantido por agricultura familiar. Então, de uma maneira geral, na verdade, é o grupo que mais participa desse processo. Mas acho que é importante colocar que nós temos um grupo chamado de consumidores. E são esses consumidores que definem o padrão de quem produz. Não é quem produz, é quem consome. E temos que inverter essa situação. Quer dizer, nós temos que dar voz ao consumidor. E então estão surgindo possibilidades do tipo assim, pequenas feiras, alguns grupos que produzem especificamente para um grupo da sociedade. E isso que, na verdade, está fazendo uma revolução no sistema de produção de alimentos. Existem alguns produtos, e foi colocado o DDT aqui, quem nasceu na década de 1960 teve contato com o DDT. E o DDT, na verdade, é um produto cancerígeno. Então, eu tive contato com esse DDT, possivelmente. Nossos pais, avós, principalmente pais, né, eles tiveram contato com o DDT. Então, pode ser que exista um produto muito semelhante agora. Então, essa questão do mercado é muito importante. O consumidor precisa saber o que ele está consumindo, ou de que forma ele... E essa pressão, na verdade, vem para o produtor. E quem produz tem que se adequar ao consumidor. Existem alternativas? Existem alternativas. Existem vários exemplos na região, no estado, no país, alternativas na produção de alimentos. Mas isso tudo é estimulado pelo consumidor. É ele que, na verdade, dá o norte para o sistema de produção. Perfeitamente. Eu queria voltar rapidamente com relação à questão da quantidade de alimentos necessários para alimentar o mundo. Ok. Que, na verdade, segundo a ONU, né, a população mundial está em pleno crescimento, né? Hoje tem 7,2 bilhões de habitantes, né? E até 2050 a previsão é de que sejam 9,6 milhões. Bilhões. Então, existe essa necessidade de produção de alimentos, sim.
Mas a produção atual, ela já é suficiente para atender às necessidades da humanidade. E muito mais. Porque, segundo esse relatório da ONU, a produção não é o problema, e sim a forma de acesso. As pessoas não têm acesso porque não têm renda suficiente para conseguir adquirir. Como muitos alimentos são hoje commodities, e aí circulam no mundo, as pessoas que trabalham como negócio não aceitam que tenham prejuízos ou que vendam por um preço muito baixo que o mercado vai desestabilizar. Então preferem jogar fora do que colocar no mercado a preços baixos ou simplesmente doar para quem fosse necessário. Então a questão do alimento como um negócio é algo que na sociedade é aceito e é divulgado dessa forma, mas acho que precisaríamos reverter essa questão, que na verdade o mais importante é atender a alimentação para todas as pessoas, né? E não torná-lo como um negócio, porque se ver o alimento como um negócio, não importa quem passa fome ou quem está comendo demais. São os dados que se vê aí de pessoas obesas, né, comendo muito mal, né? Então, parte da população se alimenta muito mal e a outra parte da população não tem condições de acessar aos produtos para se alimentar dignamente, né? E a questão de ter alternativas, aqui mesmo no Vale do Taquari temos alguns exemplos muito bons, né? Que por exemplo, no Arroio do Meio, o grupo da Forqueta, que são produtores ecológicos, orgânicos, né, que estão certificados, tem essa comprovação, então, perante a sociedade de que os seus alimentos são produzidos sem o uso de agrotóxicos e adubos químicos, e atendem a população com uma quantidade muito abaixo da necessária, porque a população está buscando se alimentar melhor. Então, a saúde para a população está sendo algo muito importante hoje. E estimulamos que isso seja assim, né? E no Vale do Taquari temos uma articulação, né, que nós chamamos de AAVT, articulação que discute entre as instituições, né, como fazer para que o produtor permaneça produzindo agroecologicamente, né, ou organicamente, e como o consumidor consegue chegar a esses produtos também. Porque muitas vezes nas gôndolas do mercado, os produtos que ele vai comprar, é difícil de saber, bom, tem algum produto agrotóxico aqui ou não tem? Porque, na verdade, a obrigatoriedade de provar que é um produto orgânico é de quem produz orgânico. Quem produz de forma convencional usando agroquímicos não tem a obrigatoriedade de colocar no seu rótulo que tem, né? Porque a legislação, na verdade, nesse fato histórico, foi construído dessa forma, como algo natural ter agrotóxico nos alimentos, né? Mas, na verdade, isso não é natural, né? E a sociedade, acho que está se acordando, muito vagarosamente, mas está se acordando. Acho que talvez é muito recente a ideia de consumidor aqui no Brasil. Porque até recentemente o consumidor era o indivíduo... Quem era o consumidor? Eram poucas pessoas. Porque eu acredito que consumidor é o indivíduo que tem a possibilidade de escolher, financeiramente escolher. Eu posso escolher o produto A ou o produto B. Eu gosto do produto B porque ele é orgânico. Eu gosto do A porque ele é convencional, etc. E isso é muito recente no Brasil. A sociedade, então, ela está começando eu diria assim, está sobrando dinheiro. Então, uma das opções é se alimentar bem. Se alimentar de produtos que você sabe a origem,
que você sabe quem produziu. Eu acho que essa é a característica ou a definição exata do que é um consumidor. E isso, na verdade, está começando a reverter, está havendo uma pressão sobre o sistema de produção. E tem vários exemplos aí citados pelo Marcos e tem outras, mas nós temos, na verdade, um grande gargalo que as universidades, as instituições de pesquisa precisam resolver, que é disponibilizar tecnologia para substituir o pesticida. Porque é importante colocar para os ouvintes que o ambiente agrícola é um ambiente instável. Quando você tira toda aquela vegetação lá, de diversidade de espécies e tal, você está criando um ambiente instável. O que é um ambiente instável? Muitas vezes você tem uma ou duas espécies de plantas numa área muito grande. Então, aí você tem o quê? Você tem um ambiente ideal para criar as chamadas pragas. Então, você precisa, ao invés de usar os pesticidas, de uma maneira geral, você precisa disponibilizar ao agricultor que produz e que está sendo pressionado a alterar o seu processo, você precisa disponibilizar tecnologias novas. Eu diria tecnologias limpas. Então, esse é o papel da pesquisa. Essa é a grande revolução que está acontecendo hoje nas universidades e algumas já estão chegando aos produtores. E eu posso garantir que nos próximos 20 ou 30 anos vai ser uma raridade o uso de pesticidas, pelas novidades que nós temos, pelas situações que nós estamos observando e principalmente pela rapidez com que a ciência está avançando nas universidades e nos institutos de pesquisa. Mas isso precisa chegar ao produtor, que é o grande elo, o grande responsável por essa, eu diria, essa revolução, né? Esse processo de alteração do sistema. Essa questão do conhecimento chegar até o agricultor, né, é um desafio muito grande, né, principalmente por parte da extensão rural, né, que a Emater Ascar trabalha, né. É um processo de educação dos agricultores, né, porque eles estão acostumados naquele sistema de uso de agrotóxicos que a própria sociedade os colocou. Eles fazem parte da sociedade como um todo. E para reverter isso é um processo de educação muito lento, porque precisa desconstruir a questão dessa cultura e reconstruir a cultura da diversidade, né, de várias culturas no mesmo espaço, da questão da valorização das sementes, né, que pode estar nas mãos deles e que hoje, por incrível que pareça, quem domina os agrotóxicos também está dominando a questão das sementes. E isso é algo muito complicado a nível mundial. Só para acrescentar, exemplo assim, se o indivíduo passar ou quiser alterar o seu processo de produção de um jeito ou de outro, ele não pode, porque ele não tem acesso às sementes. Puxa vida. Ele não consegue. Bem, deu para ver que vocês, tanto da Emater como aqui da Universidade de Pesquisadores, têm muito trabalho pela frente. Mas agora nós temos que ir para o intervalo. Retornamos em seguida. Senhor... Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa. Hoje estamos falando sobre produtos agrotóxicos. Contamos aqui com a presença do biólogo e professor da Univates, Juarez Ferla, e o agrônomo da Emater, Marcos Schaefer. Há pouco a gente estava comentando aqui em off sobre essa questão da cultural, né? Hoje está muito forte o uso do agrotóxico, parece que não vamos viver sem ele, quando no passado não existia. O DDT, que surgiu na década de 20, foi utilizado inclusive como arma química na Segunda Guerra Mundial, e nos anos 60 ele ingressou aqui no Brasil como grande salvador da agricultura e de uma vida saudável, se vendia essa ideia. Tanto que, na televisão, os mais experientes como eu lembram, os mais novos provavelmente não lembram, que existia uma campanha de matar um mosquito, o famoso DTFON, né? Que provavelmente na sua base tem o DDT. E até nós temos uma palavra hoje, dedetização. Olha que difícil, não é só para os germanos, né? Falar essa dedetização, que se incorporou na nossa cultura, o uso.
que é um tremendo veneno, com consequências para a saúde humana terríveis, formação de câncer no futuro, enfim, e que nós convivemos com isso dentro das nossas casas. Se fechava as casas e se passava um agrotóxico de tamanha... Mas era vendido, não era nos esclarecido. E a gente se criou com essa cultura. Hoje é a Anvisa que tem a responsabilidade de fiscalizar. Não sei se está respondendo a contento para a sociedade, a Agência Nacional, né, de Anvisa, de Vigilância Sanitária, que tem a responsabilidade de... Não, mas eu acho que eles estão fazendo o papel, eu acho que eles estão assumindo o papel deles. Que bom. Eu acho que eles estão... E recentemente, quem acompanhou, saíram várias avaliações de alguns produtos em que acho que foi o pimentão que foi o campeão de pesticidas, né? Então eles tinham uma escala lá e tal. Eu sei que algum tempinho atrás o moranguinho também estava na frente, aí de vez em quando trocam as posições. Mas está se fazendo isso, e isso, na verdade, é uma pressão da sociedade. Tem alguns exemplos aí de alguns municípios ou estados já, principalmente municípios, né, que a pressão política é mais próxima, é a questão da indicação de quem é o produtor. Então você vai no mercado, até tem um programa, na verdade, que você, via celular, você consegue localizar quem é o produtor. A rastreabilidade. A rastreabilidade. Na verdade, são situações que estão, na verdade, alterando a nossa cultura, alterando o nosso entendimento de sociedade, e a sociedade está tomando realmente posição em relação a isso. Tu comentaste a questão do DDT, realmente foi um histórico muito forte no Brasil. Como no Brasil sempre foi um grande produtor de alimento, teve muita gente que teve contato e que, na verdade, não se sabe exatamente quais são as manifestações, mas é muito importante colocar que as manifestações desses produtos, muitas vezes, ela não é momentânea, do tipo assim, você teve contato agora, 2 semanas depois nós temos uma capacidade de incorporar essas moléculas e que elas vão se manifestar anos depois e não tem como você conectar as duas situações. Mas só que você sabe que essa molécula produz aquilo, então você precisa se afastar. Essas coisas, na verdade, não tem como localizar, não tem como definir, e isso, na verdade, é um problema em aberto. Tivemos problemas de outros produtos também. Professor, eu vi um dado de 2013 que diz que foram utilizados no Brasil em torno de 1 bilhão de litros de agrotóxico em 2013. Média per capita de em torno de 5 litros. Isso é mais do que eu tomo de cerveja por ano. Então você vê que é terrível. Ora, como eu vou me proteger como cidadão? São 1 bilhão, 5 litros só para mim jogaram no Brasil no ano passado. O produto agrotóxico, não sei quem pode responder, ele permanece na natureza por quanto tempo agindo? A questão do uso indiscriminado, né, é uma questão muito séria, né? Mas especificamente os agrotóxicos eles ficam na natureza dependendo do ambiente e dependendo da sua fórmula também, então não existe uma resposta clara para isso. E muito também em relação a quão vivo está aquele solo ou aquele ambiente. Porque os micro-organismos eles têm a capacidade de transformar o que lhe é jogado, digamos assim, né? Então, também com relação a agrotóxicos, eles transformam algumas moléculas. Se tornam resistentes, inclusive? Alguns? Alguns, sim, se tornam pragas, inclusive. Mas, de forma geral, consegue degradar alguma coisa e transformar outras, que às vezes também são tóxicas. Então, isso passa a entrar no perfil do solo e entrar no lençol freático, por exemplo. E é consumido pela população. Eu acho que tem um exemplo, daria para fazer um histórico. Assim. Vamos pegar uma plantação de milho, uma plantação de soja. O cara aplica um determinado produto. Aí chove, lava esse produto vai para o rio. Aí as pessoas vão dizendo, não, mas eu não tenho contato com isso,
Porque eu vivo aqui na cidade, estou isolado e tal, eu não tenho contato com esses possíveis problemas, né? Por isso que a sociedade precisa entender isso. Então o cara aplica lá lava, porque chove, lava, vai para o rio. Mas o cara protegido da cidade, ele gosta de pescar. Gosta no final de semana, vai lá, pega o peixinho dele e tal, vem. Esse produto pode ser incorporado, pode ser repassado, né, a esse peixe. E pode chegar ao indivíduo via peixe, via o produto que ele consome. Então, na verdade, isso é extremamente complicado e não só uma decisão de tecnologia, é uma decisão de sociedade, de ambiente. Então, ele pode vir para nós ou entrar em contato com a gente de diversas formas. Então, não é tão simples assim do tipo que você simplesmente tem que passar o produto, você tem que estar com o nariz perto, muitas vezes até pela pele você tem a inalação desse produto. A propósito, professor, esse dado que foi dito no início do programa, em torno de 36% dos alimentos vegetais, né, verduras que a gente consome, 36% estão contaminados, numa pesquisa feita, contaminados com agrotóxicos. Ora, o vegetal, enfim, que foi pulverizado com agrotóxico, ele não elimina. Tem um tempo. Se eu colocar, por exemplo, numa alface, um determinado produto para proteger contra alguma praga, tem um tempo para ela ficar limpa novamente. Eu vou usar a expressão limpa porque eu não sou técnico no assunto. Para ela chegar, para eu poder, como consumidor, utilizar aquele produto sem medo de ser contaminado. Há um prazo, pode ser colhido antes, pode chegar em mim esse agrotóxico? Tem um chamado período de carência, os produtos, né? Mas tem alguns produtos que são muito complicados no período de carência. Vou dar um exemplo que a gente trabalha muito aqui no Vale do Taquari e que a gente produziu, na verdade, uma situação alternativa. Então, o moranguinho é um exemplo clássico. Porque o moranguinho, na verdade, você não sabe qual o fruto que vai amadurecer no outro dia. Mais ou menos você sabe. Mas não tem nenhum produtor que vai lá e diz assim, não, mas esse aqui eu não vou passar lá no outro. Então, a carência, na verdade, ela é longa, mas o amadurecimento do fruto é curto. Então, não tem como você não usar o produto naquele momento, porque você tem um problema, e aí se você passar, você tem o fruto contaminado. Então, nós, aqui na Univates, nós temos nós produzimos inimigos naturais para, ao invés de você usar o produto, você, na verdade, usa o inimigo natural que vai matar esse outro organismo, ao invés de usar esse pesticida. Então, isso hoje já se faz no mundo de uma maneira geral, né? Substituindo esse produto, esses pesticidas. Aí você não precisa aplicar, você libera o organismo que vai controlar outro organismo. Isso é chamado de controle biológico. É um sistema antagônico ecológico em que um organismo controla o outro e você substitui o pesticida. Então isso é uma situação comum, conhecida. E eu imagino que quando a sociedade descobrir que tem como produzir de outra forma, vai vir uma pressão tão forte sobre o sistema de produção que eles não vão suportar. Eu acho que tem algumas novidades muito, muito interessantes aí. Eu vejo que o senhor insiste, e com muita propriedade, de que vai ser o mercado, o consumidor, quem vai definir a produção futura de alimento. Principalmente essa de subsistência, essa que nós precisamos no dia a dia. Tá? Mas eu entendi antes que me parece que hoje ainda se eu vou no mercado, retificando a minha pergunta, se eu vou no mercado hoje e quero comprar um produto isento de agrotóxico, eu vou pagar mais? Se eu vou pagar mais, por que hoje eu pago mais? Alguém tem condição de... Acredito que isso seja muito mais uma questão mercadológica, porque na questão da produção em si, não tem um valor a mais. O que existe é a forma de produção. Como é em pequena escala e nem sempre a mão de obra daquela família está toda relacionada com a produção daquele alimento orgânico, ela precisa sobreviver num espaço muito pequeno de área. Então, os valores para ela sobreviver são maiores.
Mas numa forma de produção calculando custos, não é mais caro produzir. Mas e sim uma questão de justiça com relação ao agricultor que tem um espaço muito pequeno para sobreviver. Né? Então, e também em relação ao mercado, como tem pouca oferta, principalmente quando cai no mercado de uma forma geral, não é uma comercialização direta em feira e tal. Aí cai na mão de um supermercadista, por exemplo, um atravessador, e ele põe uma lucratividade maior sobre aquele produto porque ele tem saúde embutido nele e o consumidor quer aquele produto. Né? Então, na verdade, é uma exploração de duas partes. Uma com relação ao agricultor que produziu de uma forma limpa e uma exploração do consumidor que, na verdade, está comprando um produto que poderia ser mais barato, limpo, né? E que, dessa forma, acaba chegando por um preço muito mais alto. Mas não é uma questão de custo de produção, e sim de preço final. Eu acho que nessa situação daria para acrescentar que a produção alternativa, vamos usar como alternativa, é uma produção que exige uma dedicação do indivíduo. O indivíduo tem que ser agricultor. E é uma das situações mais nobres da humanidade, que é produzir alimento para os demais. Ele não é um passador de veneno, ele é um agricultor. Ele entende o que ele pode produzir, como ele pode produzir, o que ele deve produzir, quais as tecnologias que ele precisa utilizar. Ele precisa optar, ele precisa ser um indivíduo inteligente que interage com o ambiente. Nós temos que construir esse modelo no Brasil, nós temos que fazer essa situação que é, na verdade, uma situação muito nova para nós aqui, né? E eu acho que na verdade, o processo, de uma maneira geral, ele com certeza vai ter novidades. Vai ter... Nós estamos chegando ao final desse bloco. E no próximo bloco nós vamos aprofundar um pouquinho essas alternativas que existem. Por exemplo, existe um controle por substâncias sexoatrativas. Vamos ver isso em seguida, quando retornarmos para o próximo bloco. Entre Linhas está de volta. Nos encaminhamos agora para o último bloco do nosso programa. Tratamos hoje sobre o tema produtos agrotóxicos. Antes de encerrar o bloco anterior, foi dito que existe, entre as formas alternativas para se produzir alimentos sem o uso de agrotóxicos, que me chamou a atenção, que são substâncias sexoatrativas. Né? Professor, poderia nos falar alguma coisa a respeito? Na verdade, tem várias alternativas aos produtos, a esses produtos pesticidas que a gente comenta, são vários deles. E dentre eles, um deles é a questão dos chamados feromônios, que são substâncias que atraem organismos da mesma espécie e que, na verdade, você usa como armadilha, né? Seria uma espécie de um perfume que a fêmea exala para atrair os machos. Isso, normalmente a fêmea faz porque normalmente nesse processo a fêmea é que estimula o que atrai o macho, então que organiza o processo de uma maneira geral. E aí na verdade, você por indústria, por produção, por conhecimento, você consegue sintetizar esse produto e liberar no ambiente. Aí você confunde, porque os machos não acham mais as fêmeas. E só para acrescentar, também tem uma outra tecnologia chamada do macho estéril, que é a liberação do macho estéril, e um macho estéril, esterilizado por processo, apenas não fértil, né? Copula a fêmea, e a fêmea, como ela é monogâmica, ela sai colocando ovos, e os ovos todos eles são inviáveis. Então tem N estratégias criadas hoje, e que na verdade deveriam ser popularizadas, disponibilizadas ao produtor. Então, são estratégias muito interessantes de substituição destes pesticidas. Essa da sexoatrativa, eu vi alguma coisa que, inclusive, além dessas hipóteses que você citou, você pode sintetizar, como foi dito, o tal de perfume que atrai os machos, pode atraí-los para um determinado ambiente,
e ali aplicar o agrotóxico, o veneno, sem atingir a natureza de modo aleatório, como se faz hoje, né? Principalmente de avião, enfim. Então, também é uma forma que eu achei interessante, por isso que eu fiz questão de aguçar a curiosidade do nosso público. Mas o que aqui na Univat hoje tem de outras alternativas para se produzir alimentos sem agrotóxicos? Bom, acho que é importante colocar que para cada alternativa você tem que ter conhecimento, você tem que produzir conhecimento. Não é do tipo assim que você vai e você imagina coisas ou compra coisas. Você tem que ter, na verdade, criar estrutura, criar conhecimento para isso. Aqui nós trabalhamos com uma área bem específica, que eu sou acarologista e eu trabalho com esse grupo. E eles são problemas seríssimos da agricultura. Só para o nosso público entender, acarologista. Você é especialista em ácaros. Isso, okay. Eu entendo de ácaros, né? Tá. E na agricultura, as pessoas muitas vezes não sabem, né? Mas eles são problemáticos porque eles alcançam o nível de praga. Atacam folhas, frutos, etc. Então, nós trabalhamos numa linha de pesquisa bem específica, que é a questão de utilizar, substituir pesticidas, ou acaricidas, no caso. Então, a nossa linha de pesquisa é a produção de inimigos naturais em laboratório. Então, a gente produz esses inimigos naturais, testa em campo se funcionam, procuramos alternativas, a gente pesquisa alternativas, porque se você tem um problema, ele chega até mim e eu preciso produzir soluções. Então, hoje a pesquisa ela se dá dentro dessas duas mãos. Não há possibilidade de eu fazer pesquisa por fazer, digamos assim. É possível até fazer, né? Que é a chamada pesquisa básica, porque está à disposição e aí você utiliza isso. Então, nós trabalhamos especificamente com essa situação de substituição, então. Hoje nós temos vários produtores associados que participam principalmente capitaneados pelo pessoal da Emater, do grupo do Marcos, que eles colocaram em contato com a gente e a gente disponibiliza inimigos naturais para, ao invés de usar pesticidas, usar esses ácaros para controlar. Então, tem os ácaros que são pragas e tem os inimigos naturais que nós produzimos em laboratório e liberamos quando aparecem os problemas. Obviamente que os inimigos naturais não ofendem a planta. A planta, né? Não, eles só atacam Eles são, na verdade, como são predadores, né? Eles não têm o acesso ao vegetal, assim simplesmente aos organismos. E como está a receptividade por parte dos produtores aqui na região? Precisaríamos ter mais inimigos naturais. Nós estamos batalhando para construir essa possibilidade de disponibilizar aos produtores. Hoje nós temos um grupo muito seleto que participa disso. A nossa ideia, assim, período curto, né, é disponibilizar a todos os produtores a resolver este problema. Mas nós estamos descobrindo outras coisas no laboratório que também são outros problemas enfrentados pelo pessoal e a gente já está construindo alternativas para não utilizar pesticidas, né? E aqui na região, professor, vocês ambos acreditam que é possível a gente produzir alimentos, pelo menos para a população do Vale, sem o uso de agrotóxico? Com certeza. Marcos Schaefer, agrônomo da Emater. Isso. Na instituição a gente trabalha com algumas tecnologias, né? Juntamente com o professor Ferla é uma delas, né? Com o cultivo do moranguinho. Mas em outras culturas, para controle de lagartas, no milho ou em tomate ou em outras culturas, na verdade é específico de lagartas, a gente está usando o tricograma, que é um inimigo natural que põe o seu ovo no ovo da mariposa que daria origem à futura praga, a lagarta, né? Então, através de um sistema de monitoramento, estavas comentando a respeito do feromônio, né? Nós utilizamos o feromônio para fazer o monitoramento, para ver se a presença do adulto está na região e, a partir daí, se faz a liberação massal do tricograma para fazer o controle das lagartas. É algo que funciona muito bem, tem a parceria da Embrapa, é uma tecnologia bem estabelecida e que dá excelentes resultados. Esta é uma delas, né? E outras, né, é o próprio equilíbrio do sistema. Então, uma delas
que seria em produções maiores, né? Poderia ser a liberação do tricograma, mas em pequenas áreas, quando é a agricultura familiar, a produção de hortaliças, por exemplo, o próprio equilíbrio do solo com a diversidade de plantas, cultivando plantas companheiras, cultivando repelentes de insetos no mesmo espaço, provoca um tal entrosamento, digamos assim, né, das plantas, em que os insetos não são pragas, não se tornam pragas. Na verdade, a praga é quando ela sai de controle, né? Então, nesse sistema é possível produzir, né? Só que precisamos replicar isso para áreas maiores para conseguir justamente escala. Né, que é algo que ainda não atingimos, né, pelo menos na região. Nós precisamos de escala em dois sentidos, na verdade. Nós precisamos de escala dos produtores para produzir e nós precisamos de escala também nesses organismos para disponibilizar quando for realmente necessário. Porque o agricultor não tem como esperar 15, 20 dias. O problema apareceu, ele precisa necessariamente resolver. E isso, na verdade, um pressuposto básico é a presença de um local onde se produzam esses organismos. Isso hoje em dia é conhecido como biofábricas. Tem aqui? Nós temos aí? Nós não temos a biofábrica, nós temos uma intenção de produzir isto. Mas é o local onde se produzem organismos para controlar outros organismos. Para o telespectador é importante colocar, porque isso é um processo ecológico. Ninguém diz para o bicho agora, você vai lá e come aquele, tá? Mata aquele. Na verdade, você tem que ir no ambiente, ver quem está fazendo o controle, trazer para o laboratório, estudar toda a biologia dele, a ecologia dele, aumentar as populações e aí liberar para fazer os controles. Não é um processo que você consiga resolver de uma hora para outra. São processos longos. Tem histórico, então, fora do Vale do Taquari, mesmo do estado, já tem processos desenvolvidos. Mas o que são novidades, muitas vezes você tem que usar. Outra coisa, como é um organismo vivo, ele pode reagir de uma forma em São Paulo, de outra forma no Nordeste e aqui no Vale do Taquari. Só para terem uma ideia, a resposta muitas vezes é diferente em Lajeado, que é uma região mais baixa, se comparado à arvorezinha, que é mais alta. Então são organismos vivos, principalmente quando se trata de fungos. Se você aplicar um fungo ao meio-dia, morre tudo. Se você aplicar no finalzinho da tarde e no início da manhã, é úmido, principalmente no final da tarde, é úmido, ele se estabelece e ele pode fazer o controle. Então, são todas situações que não é tão simples como usar um pesticida. Por isso que as pessoas gostam, acham que se resolve tudo. Você pega, vai lá, compra, aplica e vai embora, vai assistir jogo, faz qualquer coisa, né? Está resolvido. Claro que está resolvido. Por quê? Porque é tão violento que não sobra nada, né? Quem sabe nós vamos substituir as fábricas de agrotóxicos por biofábricas. A Univates tem tecnologia para fazer isso? Para se alguém se interessar em colocar uma fábrica dessa? Temos... temos parcerias aí? Nós temos conhecimento para isso. Hoje está tudo pronto, nós estamos sócios, estamos aguardando, então... Estou brincando em relação mas nós temos conhecimento hoje para estabelecer a produção numa área. Tem como avançar, mas uma área está prontinha, o conhecimento está pronto para simplesmente estabelecer e nós temos capacidade suficiente para produzir, possivelmente para todo o estado do Rio Grande do Sul. Senhores, obviamente que o tema não se esgota aqui, mas se esgotou o nosso tempo. Eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado aqui, né? Foi muito importante que nós conversamos com pessoas com muito conhecimento sobre o tema. Não esqueça, telespectador, que depende de nós criarmos uma nova cultura de consumo. Podemos solicitar nos mercados, onde a gente compra os produtos, que nos forneçam sem agrotóxicos. Essa nova cultura pode criar um novo produtor, um novo mercado e muito mais saúde para todos nós e nossos filhos. O programa Entre Linhas de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.
TV Univates. Para você, para o nosso Vale.